A paz do Senhor! A paz do Senhor, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do nosso Pod Jovem. Bom, um podcast feito para os jovens e com os jovens. É isso aí. E neste primeiro episódio, os jovens compartilharão os seus testemunhos sobre como reconheceram o chamado de Deus em suas vidas. Além das histórias pessoais, os jovens vão explorar o conceito do propósito divino para a juventude com base na palavra de Deus. Não é fácil aceitar um chamado, às vezes o escolhido não tem escolha. Mas nós cremos que nosso Deus nos capacita e pode nos preparar cada vez mais para estarmos próximos das promessas e das coisas que Ele tem dito. Temos ao nosso lado o nosso Deus, que vai nos acompanhar e não vai nos deixar só. Assim como Jeremias, ele foi chamado e escolhido por Deus, nós cremos que nós aqui que estamos participando desse Pod Jovem fomos escolhidos, fomos chamados por Deus, e você que está aí do outro lado nos acompanhando também foi chamado e escolhido para o Senhor, pelo Senhor, para uma grande obra. E o melhor de tudo é a gente saber que o nosso Deus, Ele cuida de nós. A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do nosso Pod Jovem. No programa de hoje, nós vamos falar um pouquinho acerca do chamado de Deus. E o tema do nosso episódio é o chamado divino, reconhecendo o propósito de Deus. E nós temos como texto base para o nosso primeiro episódio o livro de Jeremias, o capítulo 1, o versículo 5, que diz: Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. E aqui, nessa passagem, nós vemos o chamado de Deus na vida de Jeremias e como ele atendeu ao chamado do Senhor. Jeremias, ele teve medo, mas o Senhor, no versículo 7, disse para ele: Não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem te eu enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. E hoje nós vamos falar um pouquinho acerca do chamado de Deus na vida de um jovem cristão. Assim como Jeremias, ele foi chamado e escolhido por Deus, nós cremos que nós aqui que estamos participando desse Pod Jovem fomos escolhidos, fomos chamados por Deus, e você que está aí do outro lado nos acompanhando também foi chamado e escolhido para o Senhor, pelo Senhor para uma grande obra. Amém. 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 Bom, e para brilhantar ainda mais o nosso podcast jovem, nós temos aqui a presença ilustre de dois jovens escalados pelo nosso querido pastor. O jovem auxiliar Agnus. Amém. É uma alegria estar aqui neste dia. Eu sou grato a Deus por essa oportunidade e grato ao nosso pastor Paulo Barbosa por todo o investimento que vem fazendo na juventude da igreja. Amém. É uma honra tê-lo conosco. E também a nossa querida jovem Nayane Paula. A paz do Senhor, é um privilégio, um prazer imenso estar aqui neste dia participando desse podcast. Bom, é muito bom tê-la conosco também. É verdade. E aí nós desde já agradecemos também o convite de vocês. Vocês aceitaram, né, o nosso convite de estarem aqui. E nós agradecemos imensamente. Então vamos iniciar, não é? Vamos lá. A primeira pergunta que a gente vai fazer é para o auxiliar Agnus. E aí vamos iniciar falando um pouquinho sobre a infância e a adolescência. E a gente sabe que você passou essa fase na casa do Senhor, na presença de Deus. Então fala um pouquinho para a gente como foi essa fase na presença do Senhor. Como você aproveitou a sua infância, a sua adolescência na casa de Deus? Amém. Como a gente costuma dizer aqui na igreja, eu nasci em um lar evangélico e toda a minha base foi realmente ali na igreja. E eu acredito que para a minha vida, tanto na infância quanto na adolescência, houveram 3 pilares principais, que eu posso citar, que foi o ciclo de oração infantil, a campanha evangelizadora e a escola bíblica dominical. Toda a minha infância, toda a minha base foi realmente no ciclo de oração infantil, onde a gente vai aprende a orar, aprende a ler os primeiros versículos, aprende a cantar os hinos da harpa, coloca ali para orar, para batizar com o Espírito Santo, a gente vai tendo as primeiras experiências. E aí, quando fala de escola bíblica dominical e campanha evangelizadora, eu sou muito grato a Deus porque a gente vê como Deus coloca pessoas em nossa vida para nos ajudar. E tem uma pessoa que é muito marcante na minha vida, que é o auxiliar
Marcos Barbosa, né, nosso irmão que está ali hoje na Primavera. Ele foi tanto meu professor da Escola Bíblica Dominical, como dirigente da campanha evangelizadora, sempre nos motivava a estar lendo a Bíblia, sempre nos motivava a estar indo na evangelização, e era muito importante. E foi dali que eu fui me desenvolvendo, e graças a Deus, Deus tem feito grandes coisas em minha vida. Amém. Eu também fui uma criança que participei do Círculo de Oração Infantil, e a importância desse projeto na nossa igreja é muito válida. Eu acho que todos nós concordamos que o Círculo de Oração Infantil é importante para o enriquecimento e crescimento das nossas crianças. Bom, e nós direcionamos agora a pergunta para a nossa jovem Nayane Paula. Bom, eu vou ler aqui porque o currículo da irmã é uma bênção. Você passou toda a sua infância e juventude na casa do Senhor, certo? E atualmente faz parte da direção do Círculo de Oração Infantil, do Departamento Infantil da Escola Dominical, e também faz parte da equipe que ministra a Palavra de Deus nas festividades do COI, certo? Nós gostaríamos de ouvir da senhora como você reconheceu o chamado de Deus em sua vida e como é que você descobriu que o seu foco era para o ministério infantil. Como o Agnes falou, nós que já nascemos no lar cristão, então temos essa oportunidade desde criança, termos esse contato com o Senhor. E minha família, ela me direcionou para o ciclo de oração infantil desde pequena. Então, nós, em casa, tínhamos o culto infantil, íamos para a igreja, então tinha todo esse momento de adoração ao Senhor desde a minha infância. E quando eu fui crescendo a partir disto, eu comecei a sentir esse chamado de Deus para o ministério infantil. Não é à toa que hoje eu estou sempre dando estudo para as crianças, e aquela sensação de um privilégio de poder estar na casa do Senhor contribuindo, e desde a minha infância isso tem sido uma sensação forte, porque quando eu lembro que eu posso contribuir para o crescimento e desenvolvimento das crianças, assim como tive dirigentes, maestrinas, secretárias que contribuíram para o meu desenvolvimento. Então, é um privilégio maravilhoso fazer parte do COI, né? Como a gente fala, o Ciclo de Oração Infantil. É isso aí, nós vemos a importância, né? Todo mundo aqui falou que participou do COI, eu também participei, né? Desde criança, graças a Deus, cresci em um lar evangélico. E eu louvo a Deus porque os meus pais, eles também me instruíram, né, nos caminhos do Senhor. Eu lembro quando eu era bem pequena, minha mãe ela trabalhava, mas sempre, quando era o sábado, ela deixava a roupinha lá separada e o recado, levar a Jailma para o ciclo de oração infantil. Então, a gente vê o cuidado dos nossos pais em nos instruir, em nos ensinar a estarmos sempre nos caminhos do Senhor. E, a partir daí, a gente vê o chamado de Deus também em nossas vidas, porque é lá, no círculo de oração infantil, que a gente vai desenvolvendo, né, como o auxiliar de trabalho falou, é ali onde a gente aprende a ler os primeiros versículos, a gente passa a ter um conhecimento maior da palavra do Senhor, ali naquele trabalho que muitas vezes é precarizado. Muitas vezes as pessoas não dão o devido valor, pensam que o círculo de oração infantil ele não tem validade alguma, mas tem sim. Porque ali, né, onde as irmãs que cooperam nesse trabalho, elas veem o talento das crianças, e a partir dali essas crianças elas vão se tornar jovens, né, na presença do Senhor, participando dos trabalhos na casa de Deus, e a gente vê a importância disso, e a partir daí a gente vê também o chamado, né, do Senhor em nossas vidas, que é o nosso ponto-chave que nós estamos falando hoje. E aí nós direcionamos a próxima pergunta para o auxiliar Agnos e nós questionamos, em que momento você sentiu que Deus ele tinha um chamado em sua vida? Amém. Eu acho que é muito gradativo essa questão da chamada de Deus em nossa vida. A gente vai, desde criança, né, ouvindo algumas coisas, algumas palavras, né? Na minha vida foi muito assim, algumas pessoas sempre iam falando, iam me aconselhando, olha, não faz isso, Deus tem algo na tua vida, não vai por esse caminho, Deus tem algo na tua vida, né? E a gente vai crescendo com aquela mensagem que Deus tem algo preparado para nós. E muitas vezes a gente demora a entender o que é que Deus tem, né? Mas graças a Deus, como eu citei, eu sempre estava na campanha evangelizadora e eu comecei a deixar na minha Bíblia alguns versículos marcados para ir lendo na campanha evangelizadora, e foi dali que eu fui tomando gosto pela leitura da palavra, fui tomando gosto pela pregação, né, por ouvir muitas vezes os pregadores da nossa igreja, e ali eu fui vendo que Deus ele tinha algo traçado para mim, né? E teve um dia que é uma experiência muito importante, porque a gente sabe que durante a adolescência, durante a juventude, vem os momentos de dificuldade, vem os momentos ali que a gente tem as nossas incertezas, que é
totalmente normal. Mas houve um momento onde eu realmente me questionei em relação ao chamado, né? E eu lembro que uma noite no meu quarto eu me ajoelhei, coloquei a face no pó, como a gente também diz na nossa igreja, comecei a orar e eu disse ao Senhor que se realmente o Senhor tivesse algo na minha vida como era falado, que Ele me desse uma resposta. Era uma resposta que eu pensava ser muito difícil. E fui dormir. No outro dia, quando eu acordei com a ligação justamente da resposta que eu tinha pedido a Deus, né? Então, acredito que foi nesse momento onde eu realmente comecei a entender que o Senhor tinha realmente, verdadeiramente, um chamado em minha vida. Amém, amém. É sempre bom e importante ter pessoas que nos aproximem mais do nosso Senhor Jesus. Às vezes, nós somos jovens e a gente sabe bem que é difícil. Não é fácil aceitar um chamado, às vezes o escolhido não tem escolha. Mas nós cremos que o nosso Deus nos capacita, pode nos preparar cada vez mais para estarmos próximos das promessas e das coisas que Ele tem dito. Bom, e aproveitando essa nossa discussão, eu gostaria de perguntar à jovem Nayane se ela teve também algum momento de dificuldade em relação ao chamado de Deus na vida dela. Quando você falou sobre que às vezes o escolhido ele não tem escolha, porque a gente sabe que desde o início, desde a fundação do mundo, Deus nos escolheu. Mas para cada pessoa, Ele tem um plano e um chamado específico. E quando foi falado que nós, né, que fazemos parte do departamento infantil, somos muitas vezes questionados, deixamos de estar dentro do templo, muitas vezes, para estarmos junto com as crianças, e algumas pessoas acham que isso daí é um trabalho menor, comparado à pregação da palavra, ao louvor, mas sabemos que, desde pequeno, assim como Jeremias, Deus também ele chama. Então, é interessante porque, nessas fases, nós vamos passar por dificuldade. Vai chegar o momento de você questionar se realmente é isso que Deus ele quer para a sua vida. Eu me lembro de uma certa vez que, quando eu cheguei no ciclo de oração infantil, e, assim, eu estava com aquela sensação de querer desistir, de parar, mas uma criança, ela se aproximou de mim, me deu um abraço, e eu senti como se fosse o abraço do Senhor naquele momento, para que eu não parasse, que eu continuasse, porque o propósito que Deus tem em nossa vida é bem maior. Claro que vai passar dificuldades, mas nós temos ao nosso lado o nosso Deus, que vai nos acompanhar e não vai nos deixar só. Amém. Amém. Glória a Deus. Quando a gente fala um pouquinho acerca dos desafios que a gente enfrenta, as dificuldades, realmente não é fácil, né? O jovem cristão, para hoje ele está na presença do Senhor, ele enfrenta muitos desafios, né? E quando a gente fala sobre esse trabalho também da ministração para as crianças, a gente que trabalha, né, com o departamento infantil, na escola dominical, na ministração da palavra de Deus, nas festividades do círculo de oração infantil, a gente também sente esses impactos e desafios, não é? E eu também já senti isso, né, em relação à escola bíblica dominical. Eu cheguei um dia e disse, eu vou desistir, eu não vou mais. E aí eu preparei a aula e fui, até compartilhei isso com alguns amigos, preparei a aula e fui, dei a aula normal. E quando foi depois, eu recebi a ligação da minha dirigente, do Juvenil Gênesis. E ela disse, Jailma, uma das suas alunas disse que gostou tanto da sua aula, tanto. E eu disse, meu Deus, algo simples que a gente faz, a gente não imagina que pode gerar um impacto tão grande na vida das crianças, né? Preparar uma aula, preparar uma dinâmica, a gente pensa, isso não tem muita importância, talvez não tenha muita validade, não, né? Não vai ser levado em consideração. Mas a gente louva a Deus porque a gente vê os frutos do nosso trabalho. E são frutos bons, né? A gente louva a Deus por isso. E aí nós seguimos com a Agnus Dei. Vamos lá. A próxima pergunta é, atualmente você é auxiliar de trabalho, é vice-dirigente da campanha evangelizadora em Chã Alegre, não é isso? E a gente vê que a família, ela está envolvida nesse chamado também. Então, de que forma a sua família ela contribuiu e tem contribuído para que você siga fazendo seus trabalhos na obra do Senhor de uma forma tão constante? Com certeza, eu acredito que a família ela é fundamental, né? Graças a Deus, a minha família tem sido uma base forte para mim e eu acredito que essa base vem desde a minha infância, né? O meu avô ele era diácono da igreja,
eu acompanhava para a escola bíblica dominical. Eu lembro que era uma escola pequena, num sítio, e a gente ia caminhando junto, e ali ele ia me ensinando muitas coisas, e isso me ajudou muito, né? O meu pai também serve a Deus como diácono da igreja, e é um exemplo para mim de oração. Eu lembro de muitas vezes de passar no quarto, ouvir o meu pai orando, e isso foi me fortalecendo, né? Minha mãe também, eu sempre converso com alguns amigos, e eu cito, né, que minha mãe, ela foi o meu primeiro exemplo ali para a pregação, porque eu admirava muito quando eu ia para o ciclo de oração, minha mãe tinha a oportunidade, e ela falava com aquela autoridade, e isso me dava uma alegria muito grande, e eu ficava admirado, né? E muitas vezes também eu chegava em casa e minha mãe estava lavando prato ou fazendo algum serviço de casa, e eu escutava ela sozinha louvando ao Senhor ou falando uma palavra, né? E naquele momento eu não entendia tanto aquilo, mas aquilo foi me moldando. E hoje muitas vezes eu estou em casa e eu começo sozinho também, fazendo alguma coisa, trabalhando, eu começo a louvar, eu começo a falar do amor de Deus, e aí eu começo a lembrar, né, que eu aprendi isso com a minha mãe. Então, assim, minha família tem sido uma base, né, muito importante para mim. Diversos momentos quando eu chego para conversar com os meus pais, falar alguma coisa, sempre o conselho continua sendo o mesmo. Vá orar, né, vá falar com Deus, e Deus, ele tem sido misericordioso, e eu sou grato a ele pela família que ele me concedeu. É um privilégio, assim como o Agnus falou, você ter uma família que lhe apoia, que está como seu exemplo. Eu também tenho a minha família como meu exemplo. Então, assim, quando nós temos a oportunidade, desde criança, termos uma base como essa, é claro que passamos por dificuldades, né? Porque o crente, ele não está isento de passar por dificuldades. O próprio Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas é muito importante termos do nosso lado os nossos pais, amigos que nos aproximam do Senhor, porque vai ser muito mais fácil para cumprirmos o chamado divino de Deus, termos ao nosso lado pessoas que contribuem para esse chamado. Bom, amém. Nesse momento nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o nosso Pod Jovem. Teu nome é cura, és poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Estamos de volta com o nosso Pod Jovem. Obrigada pela sua audiência. É uma alegria muito grande ter você aqui conosco. O tema do nosso episódio de hoje é o chamado divino, reconhecendo o propósito de Deus. E no bloco anterior, nós conversamos um pouquinho acerca do chamado de Deus em nossas vidas. Falamos um pouquinho acerca do Ministério Infantil, a importância do COI, e cada convidado trouxe um pouquinho das suas experiências que teve, tanto no Ministério Infantil, quanto na campanha evangelizadora e em outros trabalhos. Não é isso, Aleph? Isso mesmo, Jair. E nós vamos continuar, né, com mais uma pergunta para ambos. E nós perguntamos para vocês o que significa ser escolhido por Deus. É interessante porque a gente sabe que não fomos nós que escolhemos. O Senhor, ele nos escolheu. Lá em João, capítulo 15, fala sobre isso. E ser escolhido é você estar disposto
a viver o chamado de Deus e vai precisar ter renúncia, ter disposição, vai passar por dificuldade, mas com o nosso Deus, nós que somos chamados e eleitos por Ele, podemos cumprir o nosso chamado. Amém. Eu acredito que ser chamado por Deus, além de um privilégio, a primeira palavra que me vem à mente é privilégio, mas é também uma oportunidade de viver experiências com Deus, né? Porque o chamado, ele vem acompanhado de experiências, e não tem nada melhor, né? Acredito que quem está em casa vai concordar comigo que não existe nada melhor do que ter experiências com Deus. Saber que o nosso Deus, ele é um Deus real, um Deus que nos ouve, mas também um Deus que nos responde, né? Um Deus que está sempre pronto a falar conosco. E é sempre bom quando vem os momentos de dificuldade, porque o chamado também vem acompanhado de dificuldades, mas nesses momentos a gente sente a presença de Deus pertinho de nós, né? A gente sente que Deus, ele renova as promessas, e quando parece que a gente vai parar, Deus, ele sempre tem uma forma de nos levantar, né? Então eu acredito que é esse grande privilégio, viver as experiências com Deus. Eu acho que vocês sintetizaram muito bem a respeito do nosso tema do primeiro episódio do nosso Pod Jovem. E antes das nossas considerações finais, eu gostaria de convidar você que nos assiste nesse momento pelas nossas redes sociais para participarmos juntos dos dias 29 e 30 de novembro e 1º de dezembro do 19º Congresso de Jovens aqui do Setor 9 Paudalho. Forme a sua caravana, venha, será de um imenso prazer receber todos vocês aqui na nossa cidade para cultuarmos juntos, engrandecendo e exaltando o nome do Senhor Jesus. Os irmãos gostariam de acrescentar mais alguma consideração final? Amém. Eu gostaria de deixar um versículo como consideração final, rapidamente. O Salmo de número 103, o verso 13, ele diz assim: assim como um pai se compadece dos seus filhos, o Senhor se compadece daqueles que o temem. Né? Muito bom a gente falar de chamado, a gente falar de experiências, né? Mas algo que a gente tem que deixar claro, tanto para nós que estamos aqui, quanto para os jovens que nos assistem, todas as pessoas que estão nos assistindo, é que o melhor de tudo é a gente saber que o nosso Deus, ele cuida de nós. O nosso Deus está sempre pronto a nos ajudar. Deus, ele tem um cuidado especial com aquele que ele chama, com aquele que ele escolhe. E você que está em casa pode ter essa certeza. Você também é um escolhido de Deus. E eu tenho certeza que você, se ainda não sente, mas vai sentir o cuidado dele na sua vida. Porque quando ele chama, ele se responsabiliza. E temos aqui visto Deus cuidando de nós. Creio que cada um aqui sente esse cuidado. E esperamos que você aí em casa também possa sentir a alegria de ser cuidado diretamente por Deus. Amém. Amém. Também quero deixar um versículo, se encontra em Efésios, capítulo 1, e versículo 4, que diz: antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a ele e nos apresentarmos diante dele sem culpa. É interessante porque Deus, ele nos escolheu. E Deus, como Agnes falou, também escolheu você, para que você possa fazer e ele cumprir na sua vida. Mas para isso, nós precisamos nos dedicar. Então, eu deixo essa mensagem para todos os jovens que, assim como nós, passam por dificuldades, mas que sentem o chamado de Deus e que muitas vezes podem até questionar se tem ou não esse chamado, mas que Deus, ele possa dar um abraço na sua alma e, nesse momento, você sentir que você também é escolhido dele e que ele tem um propósito na sua vida. Amém? Amém. Eu acho que nós estamos felizes por ter vocês aqui com a gente. Agradecemos de antemão. Nós que agradecemos por esse convite. Foi uma bênção. Jailma, gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Apenas agradecer, né, aos nossos convidados que atenderam com muita alegria, né, o nosso convite de estarem aqui conosco, trazendo alguns testemunhos, né, sobre a sua vida, infância, adolescência. E nós cremos, né, que vidas elas são tocadas e impactadas através das mensagens que nós trouxemos aqui, né, nesse primeiro episódio. Nós agradecemos também, né, ao nosso pastor setorial, pastor Paulo Barbosa, sua esposa, irmã Helenilda, né, que tem nos apoiado. A supervisão das campanhas evangelizadoras na pessoa do presbítero Júnior Henrique, né, e da secretária irmã Evelyn,
Deus abençoe a cada um que tem nos apoiado na realização desse trabalho. Não é mesmo, Aleph? É isso mesmo, Jailma. Eu acho que antes de finalizarmos, vale a pena nós dizermos o tema do nosso congresso. Escolhidos para esse tempo. Então não faltem nos dias 29, 30 de novembro e 1 de dezembro. Bom, nós contamos com a presença de todos vocês e agradecemos de antemão a todos que estão aqui conosco e já convidamos você, nosso querido telespectador, para estarmos juntos no segundo episódio do nosso Pod Jovem.